Na Europa medieval, existiam profissões muito estranhas, totalmente ligadas ao modo de vida daquele período. Entre elas estavam o coletor de sanguessugas ou o limpador de fossas. Mas uma das ocupações mais bizarras, especialmente associada às Ilhas Britânicas, era a do comedor de pecados. Mas o que exatamente eles faziam? Hoje vamos viajar no tempo para entender essa prática, conectada a tradições cristãs, costumes pagãos, ritos funerários e até mesmo ao canibalismo medicinal. Bem-vindo à loucura medieval. Durante a Idade Média, a Igreja Católica detinha um poder enorme sobre praticamente toda a Europa cristã. Suas doutrinas moldavam a sociedade, influenciando desde a política até a educação, as artes e a vida cotidiana. Com a cristianização dos anglo-saxos, na Grã-Bretanha, as antigas tradições pagãs de sepultamento começaram a desaparecer. Povos germânicos e escandinavos costumavam cremar ou enterrar seus mortos junto de objetos pessoais, acreditando que eles seriam úteis no além. Túmulos eram marcados com pedras rúnicas, e quanto maior o monte de terra sobre a cova, mais importante era a pessoa enterrada ali. Alguns sepultamentos vikings, inclusive, chegavam a envolver sacrifícios humanos e de animais, após a chegada da missão enviada pelo Papa Gregório. Muitas práticas pagãs foram abandonadas ou misturadas com as crenças cristãs. Sacrifícios de sangue tornaram-se raros, e o enterro substituiu quase totalmente a cremação. Mesmo assim, algumas tradições permaneceram, como depositar moedas ou pequenos objetos no túmulo para acompanhar o morto em sua jornada. Apesar do avanço do cristianismo, em várias áreas da Grã-Bretanha, os povos celtas continuaram preservando antigos rituais. Foi nesse contexto que surgiu uma prática curiosa, a do comedor de pecados. Misturando crenças pagãs e cristãs, algumas famílias contratavam um indivíduo para absorver os pecados do falecido, garantindo assim que sua alma chegasse ao céu sem nenhuma carga espiritual. Embora a ideia seja antiga, as primeiras evidências documentadas dessa prática são relativamente recentes. O antiquário inglês John Aubrey, no final do século XVII, descreveu o ritual. Um homem pobre e marginalizado recebia pão e uma bebida que eram colocados sobre o corpo do morto. Ele consumia essa refeição em troca de algumas moedas. Acreditava-se que, ao comer e beber, ele estava assumindo para si todos os pecados do falecido. Aubrey conta que esses indivíduos viviam isolados. Eram evitados pelos outros moradores da aldeia, vistos quase como portadores de má sorte, ou até mesmo associados à magia e bruxaria. Depois do ritual, os pratos e copos usados eram queimados para impedir qualquer tipo de contaminação espiritual. Comida e bebida sempre fizeram parte dos rituais funerários, seja como oferendas aos deuses, seja nos banquetes que aconteciam após o velório. No caso dos comedores de pecados, o alimento era colocado diretamente sobre o peito do morto, o que certamente criava um cenário nada apetitoso. Mas, sendo geralmente os mais pobres da comunidade, pessoas alcoolizadas ou mendigos, eles aceitavam qualquer refeição que lhes fosse oferecida. Na Alemanha medieval, existia um costume parecido, conhecido como bolo de cadáver. Depois de preparar o corpo para o caixão, colocava-se uma massa de pão crua sobre o peito do falecido para que ela fermentasse ali, absorvendo parte da essência daquela pessoa. O pão era depois assado e distribuído entre os familiares, que acreditavam estar preservando a alma do ente querido ao comê-lo. Costumes semelhantes eram vistos no leste europeu, onde comida e bebida também eram colocadas próximas ao cadáver, para absorver suas qualidades. No norte da Inglaterra, pedaços de bolo eram passados de mão em mão sobre o corpo, numa prática que remonta aos funerais da era viking. O consumo de partes humanas
tem raízes profundas na história da Europa Ocidental. Houve períodos de guerra e fome em que relatos de canibalismo, por desespero, se tornaram comuns. Crônicas do século XI descrevem pessoas consumindo seus próprios familiares para sobreviver durante grandes crises de fome. Ao mesmo tempo, surgiu um enorme mercado de canibalismo medicinal. Partes de múmias egípcias eram transformadas em óleo e vendidas na Europa como remédios valiosíssimos. Alguns cirurgiões renomados da época usavam substâncias derivadas de corpos humanos como tratamento para várias doenças. Mas o ingrediente mais procurado era o sangue. Desde a antiguidade, acreditava-se que beber o sangue de guerreiros fortes ou de gladiadores vitoriosos ajudava a tratar a epilepsia, que era vista como uma forma de possessão demoníaca. Nos tempos medievais, sangue fresco de criminosos, recém-executados, era vendido pelos carrascos. Curiosamente, os próprios carrascos eram evitados pela sociedade, mas em alguns países germânicos eram considerados curandeiros. E para quem não conseguia ingerir o sangue líquido, os boticários da época ensinavam até mesmo a transformá-lo em uma geleia medicinal. A função do comedor de pecados era, portanto, paradoxal. Ele trazia conforto para as famílias enlutadas, mas ao mesmo tempo se tornava um pária social, carregando o peso dos pecados de todos. Com o avanço do protestantismo, a prática entrou em declínio, já que essa nova vertente do cristianismo enfatizava o perdão divino direto, sem a necessidade de intermediários humanos. Os comedores de pecados acabaram se tornando símbolos da fusão entre crenças pagãs e cristãs, representando a tentativa medieval de lidar com o medo, a culpa e a mortalidade. O canibalismo medicinal, por sua vez, destacava a forte crença de que a vitalidade do morto podia ser transferida aos vivos. Esse é um pensamento que ecoa até hoje em lendas de juventude eterna, em teorias da conspiração sobre celebridades que participam de rituais bizarros e em especulações sobre o uso de sangue jovem. Até mesmo Leonardo da Vinci refletiu sobre isso ao afirmar que a vida se preserva através da morte de outros, sugerindo que alguma energia vital permanece no corpo mesmo depois do fim. Obrigado por assistir a mais um episódio da Loucura Medieval. Considere se inscrever no canal. Novos vídeos como este são lançados semanalmente. Até a próxima!